Precatórios Fundef, assista este vídeo com muita atenção e saiba o que pode acontecer com o nosso dinheiro, em especial na Bahia e em Salvador. Salve, salve, colegas! Espero que vocês estejam em paz e com saúde. E se você é novo por aqui, nunca ouviu falar sobre precatórios do Fundef, é bom que vocês assistam os vídeos anteriores sobre o assunto. Eles estão disponíveis em nosso Instagram, @MarcoAurélioProfessor, e também no nosso canal do YouTube, Marco Aurélio Professor Bahia. Entre lá no YouTube e digite Marco Aurélio Professor Bahia. Mas agora, vamos ao que interessa. Para quem ainda não sabe, a palavra precatório significa cartas, títulos, pedidos de pagamento que são expedidos após o término definitivo de um processo judicial contra a União, Estado ou municípios. O processo termina e os Estados, União ou municípios são obrigados a pagar uma condenação de alto valor. E essas condenações são pagas por meio destas ordens chamadas precatórios. Mas aqui neste vídeo tratarei apenas e tão somente acerca de precatórios do Fundef, que são ordens de pagamento que o Poder Judiciário já determinou para que a União pague para estados e municípios valores devidos. Os precatórios do Fundef nascem do reconhecimento pela Justiça, após longos anos de tramitação de processo judicial, de que a União deve pagar a alguns estados e municípios do país diferenças geradas por repasses financeiros menores do que o devido, relativo ao extinto Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental, hoje substituído pelo Fundeb. Ou seja, a União transferiu no período de 1998 e 2006 para alguns estados e municípios menos dinheiro para a educação do que deveria. Então, estados e municípios lesados reclamaram e, após anos, o Poder Judiciário mandou a União pagar estas diferenças para estes entes estatais. Dito isto, vale esclarecer que durante a última década, alguns municípios já receberam as diferenças resultantes dos precatórios do Fundef, do processo de precatórios do Fundef. Por quê? Porque cada ente entrou com seu processo autônomo para reclamar estas diferenças. E nesse sistema, o que ocorreu é que hoje nós temos vários cenários referentes ao recebimento destes valores pelos estados e pelos municípios. Nós temos, por exemplo, os municípios que receberam, fizeram acordo já com seus trabalhadores e trabalhadoras da educação, e esse município já pagou, já distribuiu, rateou esses valores dos precatórios do Fundef. Em outros municípios ainda não houve, e em estados também. É justamente por isso que eu gravo esse vídeo, para falar a respeito de qual a situação nós estamos hoje em relação ao estado da Bahia, que é a rede estadual, e também ao município de Salvador. Ah, mas não esqueça, se você é de um outro município, de um outro estado, procure saber como anda a tramitação dos precatórios do Fundef por aí. Se o seu município ou estado teve direito a essas diferenças e se teve, como é que está a ação, se já terminou, se o dinheiro já foi depositado ou está para ser depositado na conta do seu estado ou do seu município. Fique sabendo de tudo para poder cobrar a parte que cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Mas por que mesmo este assunto nos interessa diretamente? Porque parte destes valores dos precatórios do Fundef deve ser destinado a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação do determinado estado ou município. Para ser mais exato, são 60% destes valores. E é esta a questão que muitos gestores já reconhecem e estão pagando. Mas existem outros prefeitos e governadores, prefeitas e governadoras, que não tocam no assunto, estão em silêncio. E eles alegam que não havia, na verdade, uma segurança jurídica, uma lei que determinasse a destinação de parte desses valores para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Só que agora isso acabou. Por quê? Porque no ano passado houve uma emenda constitucional que fixou na Constituição Federal que parte desses valores, uma vez recebidos pelos entes Estado ou município, oriundos dos precatórios do Fundef, parte desses valores deve ser sim distribuídos, rateados conosco, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, recapitulando, nós agora em 2022 entramos o ano com a certeza jurídica, com uma norma jurídica que nos garante o recebimento dos 60% dos valores de precatórios do Fundef que serão depositados em contas de estados e municípios. Ou, se já foram depositados, que haja o rateio de 60% para nós, professores, professoras e demais trabalhadores da educação.
Mas é bom a gente ter o argumento jurídico para poder cobrar os nossos 60% do montante dos precatórios do Fundef, que serão depositados ainda este ano, uma primeira parcela, nas contas dos estados e municípios. E o argumento jurídico é a existência da Emenda Constitucional 114, que foi justamente aprovada o ano passado, no finalzinho de dezembro, ou no meado de dezembro, no dia 16 de dezembro de 2021. Esta Emenda Constitucional pôs fim a essa argumentação dos gestores de que não havia segurança jurídica para fazer o rateio de parte dos precatórios do Fundef para nós professores, professoras e trabalhadores da educação. Só que agora existe uma segurança jurídica, está escrito lá na Constituição. E eu vou até ler para vocês justamente o trechinho que fala que parte desses valores deve ser destinado a nós, profissionais da educação. Ouça aí. Parágrafo único. Da aplicação de que se trata o caput deste artigo, no mínimo 60% deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão. Precisamos dizer mais alguma coisa? Está agora na Constituição Federal. O pagamento dos precatórios do Fundef ocorrerá em 3 parcelas anuais, 2022, 2023 e 2024, em percentuais respectivos de 40%, 30% e mais 30%. Isso está colocado na Constituição Federal. E os valores cairão na conta do Estado. Logo, governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, vereadores, vereadoras devem simplesmente fazer a normatização de como este dinheiro chegar às nossas contas assim que os recursos caírem na conta do estado ou do município que tem direito a receber. Mas agora eu falarei em relação a Salvador e ao estado da Bahia. Em relação à capital Salvador, o processo dos precatórios Fundef está em tramitação final e logo teremos os valores requisitados para depósito na conta do município, como já ocorreu no estado da Bahia. Desta forma, a rede municipal deve ficar de olhos bem abertos, mas olhos bem abertos mesmo, para receber esse dinheiro e cobrar este direito o mais rápido possível. No que diz respeito ao estado da Bahia, aí estamos em um mato sem cachorro, como é dito popularmente. Ou seria melhor dizer que estamos no meio de uma cachorrada? Ouça e entenda por que eu afirmo isto. Os precatórios do Fundef no estado da Bahia estão em perigo, estão em risco e precisamos ficar atentos. O processo que envolve os precatórios do Fundef para o estado da Bahia já está finalizado e a expedição e depósito desses valores já foi também autorizada. São mais de 8 bilhões de reais, eu disse mais de 8 bilhões de reais, que corrigidos devem chegar a 10 bilhões em breve. E neste ano de 2022 serão pagos ao estado da Bahia 40% deste montante, do montante do título, e será a primeira parcela que já é prevista na Constituição Federal. Serão cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais, sendo que 60% destes valores devem ser destinados para nós, trabalhadores da educação da rede estadual, inclusive aposentados e pensionistas. Ou seja, só este ano nós temos direito a um pouco mais de 1 bilhão e 975 milhões de rateio. O dinheiro cairá na conta do estado da Bahia a qualquer momento do ano de 2022. Ele tem nossos dados funcionais para calcular a distribuição. Por outro lado, nós aqui no estado da Bahia devemos ficar muito atentos e fazer todo tipo de pressão. E por que isso? Pelo fato de que assim que o STF no ano passado sinalizou o pagamento dos precatórios do Fundef para o nosso estado, o governador e a Assembleia Legislativa, da noite para o dia, aprovaram a Lei Estadual 14.362, que autoriza o estado da Bahia a tomar 750 milhões de reais emprestados em banco, dando como garantia o quê? Justamente, exatamente, dando em garantia os precatórios do Fundef. Eu colocarei aqui a lei, a imagem da lei, para que vocês possam depois pegar e ler com tranquilidade. Ela foi publicada no dia 1º de outubro de 2021. Mas a gana desta gente não parou por aí. O governador da Bahia e seus aliados na Assembleia Legislativa, ao perceberem que o pagamento dos precatórios do Fundef avançaria e viraria realidade em breve,
Eles simplesmente resolveram implantar uma jabuticaba na recente lei que dispôs sobre a revisão do Plano Plurianual Baiano, o PPA 2020-2023. Eles aprovaram em 15 de dezembro de 2021 simplesmente um artigo no PPA baiano aumentando o limite de autorização deste empréstimo, que era de 750 milhões de reais, aumentando para um limite de 3 bilhões de reais. Isso mesmo, eles autorizaram que o Estado pegue até 3 bilhões de reais emprestados em banco e, mais uma vez, colocaram no artigo a garantia, os precatórios do Fundef. Vejam aí na tela a lei estadual que foi publicada recentemente no diário do dia 16/12/21. No mesmo dia, na mesma data, em que também foi publicado lá no Diário Oficial da União a Emenda Constitucional 114, que subvinculava 60% dos precatórios do Fundef ao rateio, à distribuição para nós, professores, professoras e demais trabalhadores e trabalhadoras da educação. Ou seja, só tem gente esperta por aqui. O que chama atenção é que este novo limite de empréstimo corresponde justamente à primeira parcela de 40% que o Estado receberá da União agora em 2022, até o final do ano, até 31 de dezembro. Então pergunto, como fica este ano de 2022 o percentual de 60% que deverá ser destinado a trabalhadores e trabalhadoras da educação, conforme já está previsto na Constituição Federal? E como se não bastasse tudo isso que já está acontecendo no âmbito normativo do governo estadual e da Assembleia Legislativa, a diretoria de nossa entidade escolheu criar uma ação judicial, uma ação civil pública, com a cobrança de honorários de seus associados para tentar receber algum dia os valores dos precatórios do Fundef. E isso foi feito, inclusive, antes da aprovação da Emenda Constitucional 114. Vocês sabiam que a estimativa de recebimento de honorários nestes contratos oferecidos pela diretoria do sindicato é uma estimativa de cerca de 700 milhões de reais? E eu pergunto, a determinação do rateio já não está na Constituição? Por que a classe trabalhadora tem que pagar para receber este direito? Porque a diretoria sindical não escolheu ingressar com ação para que o Poder Judiciário determinasse que o dinheiro, o rateio, fosse realizado pelo Estado da Bahia assim que recebesse os recursos na conta do Estado. Até mesmo sob pena de manter o recurso bloqueado na conta do Estado da Bahia até que o dispositivo constitucional da Constituição Federal fosse realizado, fosse efetivado, que é justamente o repasse automático de 60% dos valores do precatório do Fundef para nós, professores e professoras. Bem, colega, e diante desse cenário do estado da Bahia, qual é a proposta? A minha sugestão é que a categoria em cada cidade do estado pressione os membros da delegacia ou núcleo de nossa entidade, para que estes representantes locais forcem a diretoria executiva da PLB aqui em Salvador a criar uma comissão paralela, formada por colegas trabalhadores e trabalhadoras da educação, a fim de acompanhar presencialmente, a partir de agora, todas as reuniões da diretoria executiva do sindicato com governadoria, Assembleia Legislativa e demais órgãos que queiram tratar a respeito do rateio dos precatórios do Fundef para nós da rede estadual. E acabar com essa história de um diretor sindical somente se trancar em gabinetes do governo, da Assembleia, para falar sobre nossas pautas. Entendemos que ele foi eleito de forma legítima para isso, mas tamanho é a dimensão e a monta deste processo dos precatórios do Fundef, é interessante que haja sim uma comissão, até mesmo para ajudá-lo e assessorá-lo nas discussões a respeito do assunto. Mas se nada acontecer, se nada disso for possível, for feito, se não criarem nenhuma comissão, se não abrirem o diálogo e a discussão, só haverá uma saída. Alguns professores, trabalhadores em educação, se reunirem pelo Estado e começarem a impetrar mandados de segurança coletivo, preventivo, a fim de bloquear o valor desses recursos do precatório do Fundef na conta do Estado até que seja apresentada uma solução sobre o repasse e o rateio. Afinal, já existem demonstrações, indícios de que o Estado da Bahia, ao receber esse dinheiro, poderá dar uma destinação diferente, e qual seja, pagar os empréstimos que lei aprovada na Assembleia Legislativa já autorizou o Executivo a tomar, dando em garantia justamente os precatórios do Fundef.
Fico por aqui, camaradas, colegas. Não deixe de compartilhar o vídeo ou o link deste vídeo. Ele é necessário para que toda a Bahia saiba o que está acontecendo com os precatórios do Fundef, agora que está na iminência do dinheiro chegar à conta do Estado. Mobilize os seus colegas aí na sua cidade, pressione a delegacia de nossa entidade e faça com que a diretoria executiva aqui em Salvador abra o diálogo e a discussão para encontrar o melhor caminho, a melhor forma de garantir o pagamento dos nossos 60% que já são previstos na Constituição Federal. Não é possível que vão agora desobedecer até mesmo a Constituição Federal. E logo quem? Os entes que devem dar exemplo. Então, gente, um abraço, feliz ano novo e até o próximo vídeo.